Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Diálogos com a Comunidade. O Diálogos é um projeto de extensão mantido pelos professores e alunos do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade da FEA de Ribeirão Preto. O nosso objetivo aqui é sempre debater sobre os assuntos que estão sendo tratados pela academia e pela comunidade em geral. Aliado a isso, nós buscamos, por meio de alimentos e valores arrecadados, na inscrição, auxiliar uma entidade assistencial aqui de Ribeirão Preto. Para o último evento deste ano, escolhemos como tema orçamento como ferramenta de controle gerencial em organizações hospitalares. Para falar sobre este assunto, nós convidamos a doutoranda Gisele Cristina dos Santos e o professor Carlos Alberto Bonacim. A Gisele é contadora, mestre e doutoranda em Controladoria e Contabilidade aqui pelo Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade da FEA Ribeirão Preto. Ela tem MBA em Contabilidade pela FEA também, daqui de Ribeirão Preto, e é especialista em Gestão e Economia do Setor Público pela Ordem dos Economistas do Brasil. O professor Carlos Bonacim é professor associado da FEA de Ribeirão Preto e também é pesquisador na área de contabilidade governamental, com uma ênfase em controladoria na gestão pública. Ambos desenvolvem pesquisas relacionadas ao setor de saúde. Gisele e professor Bonacim, a gente agradece pela presença de vocês. Em relação às perguntas, elas podem ser feitas durante o evento. Sintam-se à vontade para levantar a mão, que levaremos o microfone até vocês. A gente vai tentar fazer algo hoje, mas como um diálogo, como o professor Bonacim mesmo sugeriu. Desejo a todos, a vocês, um bom evento. Obrigado. Nós o que agradecemos, eu já passo a palavra para a Gi. Bom, boa noite a todos, obrigada, pela presença. Como ele colocou, nós vamos fazer um diálogo mesmo, tratar de uma temática que é a nossa pesquisa na área de saúde, falando aí de ferramentas de controle gerencial. Em relação à agenda, então, desse diálogo, a gente vai contextualizar alguns dados sobre o setor da saúde e falar do porquê que a gente pesquisa nessa linha relacionada à linha de controladoria, focada aí com o setor saúde, e enfocando mais realmente na ferramenta, que é o orçamento, e o processo em si, o processo orçamentário, como ele ocorre nessas organizações hospitalares. E trazendo resultados de uma pesquisa, que é da pesquisa que começou no mestrado. Depois a gente estendeu essa pesquisa, coletando mais dados, aprimorando o método, o instrumento de coleta. Porém, a gente não vai se estender tecnicamente em alguns assuntos da estatística, porque a intenção é a gente levar os resultados de uma forma mais simples para o entendimento de todos, E aí, claro, tendo a oportunidade de uma discussão, com pessoas que são conhecedoras também do assunto, podermos discutir isso aqui no âmbito da academia. Em relação, então, ao início, falando um pouquinho da questão da contextualização, que seria falar sobre o gasto em saúde. Esses dados são da Organização Mundial da Saúde. A última tabela tendo como ênfase o ano de 2014, do qual, hoje, no Brasil, o gasto total em saúde é cerca de 8% do nosso PIB, sendo 4,4% relacionado aos gastos na esfera privada e 3,8% de gastos efetivamente públicos, sendo uma despesa per capita de $947, aí o dólar à época da moeda. E aí, trazendo como base de comparação, outros países, para a gente ter uma noção de quanto se gastamos muito ou se gastamos pouco. Então, comparando com Portugal e França, Portugal nós temos 9,5% do PIB e na França 11,5%. A despesa per capita aí já um valor bem relevante, bem maior, $2.097 e para Portugal e para a França 4.959. E aí isso ilustra um pouco do volume de recursos direcionados à saúde.
E aí tem um estudo da Revista Pan-Americana que, na verdade, projeta, né, uma projeção de crescimento desse investimento em saúde, né, dizendo, então, que a meta seria investir 6% do PIB em gasto público de saúde, até o ano de 2064. E aí esse gasto, né, o que eles colocam, que a ênfase é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, né, o SUS. Nesse relatório da Organização Mundial da Saúde, né, então, estudando, né, em todos os países, né, no mundo, a questão dos gastos em saúde, revela o quê? Uma trajetória ascendente dos gastos, ou seja, sempre mais se elevando gastos em saúde. E até nesse relatório ele traz até um comparativo o quanto a elevação, né, desse gasto em saúde acaba acarretando no aumento da pobreza da população, dado que o investimento é maior na área de saúde em contrapartida a outras esferas, né, a educação, né, investimentos, infraestrutura, né. Então há uma demanda crescente, né, de recursos então na área da saúde. E aí esse relatório aponta, né, que futuramente isso possa, né, vir a representar aí 10% do PIB mundial. Aí falando mais da parte do Brasil relacionada aos gastos públicos, né, efetivamente, quando a gente traz para a questão do orçamento, né, então em 2018 para o Brasil foi então alocou 121,86 bilhões de reais em saúde, sendo as despesas, né, efetivamente executadas, né, até o final do exercício orçamentário de 108,18 bilhões. Em 2019, acabou tendo um aumento para 123,42 e executadas até o momento 94,90 bilhões. São dados aí disponíveis no portal da Transparência e do Governo Federal. E aí, dentre essas sub-áreas, né, quando a gente projeta lá no que em quais sub-áreas esses recursos estão sendo alocados, né, isso nos interessa em termos de pesquisa, porque a gente está abordando a parte hospitalar, né. Então, no caso aqui, a assistência, né, a sub-área de assistência hospitalar e ambulatorial é uma das áreas que mais consomem, né, na qual é mais destinado, então, um volume maior de recursos, sendo em 2018 de 50 bilhões e em 2019 de 49 bilhões. Isso. E aqui um gráfico, né, que ilustra aqui essa evolução de 2014 a 2018 das despesas então relacionadas a essa sub-área da saúde, que é a assistência hospitalar e ambulatorial. E aí, para 2020, então, o governo propôs um orçamento, né, para a saúde de 122,9 bi. E aí já algumas notícias, né, sendo veiculadas na mídia em relação à regra do teto aí de gastos, que talvez a saúde venha a ter uma perda, né, de destinação de recursos de 9,46 bilhões para o próximo ano, né. E aí isso acaba sinalizando talvez uma redução, né, nos gastos, na alocação, né, no orçamentária, na esfera aí da saúde. E aqui também para a gente contextualizar como a maior destinação, aproximadamente 50%, né, da destinação do orçamento, está ligada à sub-área, né, de assistência hospitalar. Então, no Brasil, hoje, a gente tem aí 4.267 hospitais privados, né, que aí estão sendo recebem recursos, né, dos convênios, da assistência suplementar, e alguns reembolsados, né, pelo Sistema Único de Saúde também, e tendo no Sudeste, então, a maior concentração, né, em termos de quantidade, então, de hospitais aqui que nos interessa também para fins da pesquisa nessa área. Aí, alguns dados da OMS, né, que ela faz uma mensuração em relação à densidade de leitos no Brasil. Então, em 2010, havia uma projeção de 2,23 leitos por 1.000 habitantes. E, em 2019, a estimativa é de 1,95, né, que eles falam que isso vem decrescendo aí ao longo dos anos, né. Porém, a OMS, né, então, ela estima uma média de 3,2 leitos
a cada 1.000 habitantes. E aí, então, diante desse cenário, né, trazendo um pouquinho, são apenas algumas informações para a gente ilustrar aí a questão, quando a gente está falando, né, da alocação de recursos na saúde. E a gente vê nisso, claro, uma oportunidade de pesquisa, né, em qual sentido, né? Se a gente começar a refletir se faltam recursos para a saúde, né, se é essa a questão, ou se falta gestão para a alocação desses recursos, né? Então, a gente tem, teríamos muito, né, o que discutir, se a gente está falando que realmente falta recursos ou se falta gestão. E o que nós entendemos, né, enquanto linha de pesquisa, é que independente de qual é a alternativa correta, né, se é a falta de recursos ou a falta de gestão, que a gente precisa melhorar a eficiência, né, desse pouco, mesmo que ele seja pouco, mas que ele seja bem utilizado aí nas suas destinações. E, então, a nossa intenção de pesquisa nesse, a gente chama aqui, né, até entre aspas aqui, desse bastidor desse processo de alocação de recursos, seja ele na esfera pública, seja ela na esfera privada. Ou seja, então, quanto melhor esses recursos forem alocados, né, a partir de decisões mais embasadas, corretas da alocação desses recursos, entendemos que mais eficiente, né, vai ser o processo e a destinação dos mesmos. Então, é nesse bastidor que nós estamos vendo, então, essa oportunidade de pesquisa aqui como instituição, né, na área de negócios e do que a gente deva aí retribuir para a sociedade. Eu queria complementar essa retração, essencialmente, da quantidade de leitos, né, de 2010, salvo engano, né, para 2019, ele é um sinal forte, talvez, né, de uma mudança de paradigma, né, de deshospitalização, mas a gente observa que é um acirramento, é muito provável, né, também explica bastante isso aí, da quantidade de recursos alocados, né? Então, o quantitativo ele está em expansão, né? Aquele gráfico mostra de 2014 para frente, só que a planilha de custos, né, hospitalares, ela aumenta, né? Ela tem um conceito inflacionário muito diferente desse aumento apresentado pelo gráfico lá pela Gisele. Então, a gente tem percebido que o comportamento, né, de gasto na função hospitalar, ele é uma bomba relógio, né, e que ele tem que ser observado, né, em termos de alocação. E daí a ideia nossa de ir na essência, né, nos atores desse processo, né, e ela vai tentar apresentar. A gente fez uma escolha, essencialmente porque a gente vai disponibilizar esse recurso, né, essa palestra para a comunidade através do YouTube, de fazer uma abordagem o mais, vamos falar assim, palatável, né? Então, vez ou outra, a gente vai usar termos um pouquinho mais técnicos aqui para o público que está nos prestigiando aqui, né? Mas a ideia é deixar a ideia da nossa abordagem de pesquisa, que é um working paper que já começou em praticamente 2014, né, Gisele? Para a sociedade, né? A gente precisa de participação de atores e hospitais envolvidos. A nossa pesquisa atualmente ela tem como meta 15 hospitais, a gente só conseguiu acesso até agora a 10 hospitais, né? Então, é um processo, tem uma barreira de entrada enorme para a pesquisa, e a gente queria literalmente aproveitar esse ambiente para sensibilizar, né, os atores desse processo da importância de, não só para nós, né, aqui na FEA, mas para os outros pesquisadores aí que tentam, né, desenvolver pesquisa dentro desse ambiente. Bom, aí trazendo apenas, né, um conceito aí de orçamento, né? Então, o orçamento, né, ele é um instrumento então, de alocação de recursos, né? Se a gente olha no ambiente que nós estamos estudando hoje, esse orçamento seria mais na questão da gente pensar num centro de custo ou num centro de despesas, que seriam os apontamentos de materiais, de recursos consumidos por uma determinada área, né, ou dentro do hospital, né, que reflete no orçamento do hospital como um todo. E, claro, né,
estudando também não o orçamento em si apenas como essa, vamos assim dizer, como essa planilha de custos, né, mas o processo dele, porque se a gente for verificar, né, a importância, né, da utilização de uma ferramenta dessa de controle gerencial nas organizações, ele por si só não funciona sozinho, é um processo no qual eu tenho interação de pessoas, né? E são esses agentes, na verdade, que nós buscamos, que é a nossa unidade de análise na pesquisa, né? Porque ter o orçamento, falar que faz o orçamento e ter ele implantado, ok, né? Está lá institucionalizado, mas a questão é se ele realmente funciona na prática, como que é o envolvimento dessas, né, desses atores, desses agentes no processo, se eles recebem essa informação, se eles recebem um relatório de como está a sua execução, né, se ele consegue ser monitorado. E aí, a partir disso, eu tenho um sistema de remuneração atrelado, né, quando eu estou falando de remuneração, incentivos. Né, então, a gente, quando olha o orçamento, a gente está olhando para esse processo como um todo, porém, na nossa pesquisa, a gente foca a questão desses agentes, desses indivíduos, que a gente vai expor aí um pouquinho mais à frente, que a gente denomina hoje pela literatura, que traz o conceito do que a gente chama de clinical managers na área da saúde, que são gestores clínicos, sejam eles médicos, enfermeiros, farmacêuticos ou qualquer outro tipo de formação na área da saúde, mas que detém esse nível decisório, né, de alocação de recursos, que acompanha a execução orçamentária e está realmente envolvido no processo. Então, quando a gente vê, né, as pesquisas fora, os artigos, né, que nós lemos aí, se percebe, então, que os hospitais vêm praticando, tem esse envolvimento, né, e isso, no final, o resultado de tudo isso é o quê? Uma melhor execução orçamentária, uma performance, a gente chama, né, de performance orçamentária mais eficiente. E, então, essa, como o professor Bonassin colocou, essa conscientização, né, em relação ao nosso papel enquanto pesquisadores, de dizer o quanto esses agentes são importantes, o quanto, e por outro lado, o quanto as instituições também deveriam utilizar de uma melhor forma e tentar atender esse processo, né? Enxergar que esse gestor está ali, né, no meio desse apontamento de recursos, por mais simples que seja uma planilha que ele faça, mas ter a consciência que essa alocação está interferindo na alocação de outro departamento, né, e que vai lá na frente esbarrar na execução orçamentária como um todo. Gisele, posso fazer uma pergunta? Não sei se você vai falar lá na frente, né, mas quem são esses agentes, no caso que você falou, no sentido assim, qual que é o perfil profissional? São médicos, enfermeiros, são contadores, administradores? E se isso diferencia das unidades hospitalares aqui do Brasil e de fora, né, nas pesquisas que você vem vendo? Então, esses clinical managers, né, então, o nome dele vem da parte um gestor clínico, um gerente clínico, né? E aí ele está ligado, não é um profissional da área de contabilidade, da área da administração, ele é um profissional da área da saúde. O perfil dele lá fora, né, que é o que a gente tem como base, que é o que nós estamos agora, na minha tese de doutorado, buscando traçar realmente esse perfil. Lá eles recebem, né, eles têm um conjunto de, vamos dizer, de formação que tenta transferir ali um know-how, habilidades, para que eles possam lidar com isso durante o dia, durante o seu cotidiano. E que a função dele, tipo, se ele for um médico, não vai ser, continua sendo a principal função dele, porém agregado algumas funções de gerenciamento de equipes, de verificação de orçamento, né, de envolvimento em reuniões, em reuniões com a equipe, né, do qual ele tem esse nível decisório dentro da instituição. Então, ele é ligado realmente à parte clínica. Tá? O que, no exterior, nas pesquisas fora, esse profissional, a predominância são médicos, que recebem esse conjunto de habilidades que, então, eles possam ser capacitados a desenvolver. Porém, claro, né, a gente está falando
Esses estudos também trazem aquilo que... Será que eles realmente... O que a gente chama hoje de identidade profissional, que é o que eu também estou tentando captar na minha tese de doutorado. O quanto que eles, sendo médico, eles se dão a abertura a receber essa carga, vamos dizer assim, de formação para atuar numa outra função aliada à função dele médica. Essa caracterização de um profissional híbrido, né, que é pegar um médico com uma formação mais ortodoxa e dar um up em relação a questões gerenciais, Vanessa e colegas, ela é muito complexa porque a gente está lidando com um dilema muito importante. Né? O médico ele faz o juramento, em tese ele observa a sua unidade. Sua função objetivo é alocar a melhor quantidade ou melhor posição clínica para o paciente. Vez ou outra, isso pode estar contrastado com questões ou dilemas, né, ético-profissionais que envolvem uma quantidade de exames menor do que ele médico gostaria. Então, a gente está falando de uma assunção de risco. Né? E esse processo, ele esbarra em, vamos falar assim, em barreiras de natureza profissional. Né? Aqui no Brasil, lá fora, a escolha tem sido embutir nas matrizes curriculares desses cursos de medicina, já disciplinas de gerencial, de gestão, de administração, de processo, de administração de produção, custos. Aqui no Brasil, esse processo é um pouco mais lento. A Universidade de São Paulo adota via ligas, né? Que são aquelas entidades associadas, né, aos cursos de medicina, de fisioterapia, de enfermagem, etc., essa presença, né, discutir um âmbito um pouquinho mais de recursos, da fonte de recursos, da importância das alocações. Então, a gente está falando de uma institucionalização, né, de uma aculturação desses profissionais. Tanto é que a gente talvez complementaria que aqui no Brasil a figura mais frequente de ocupar o papel de clinical manager é a equipe de enfermagem e não a equipe de médicos. Eu queria fazer uma pergunta, acho que é mais uma observação. A gente falar também um pouco sobre a gestão dos hospitais sem estar dentro dele, né? É mais uma questão de senso comum do que para não ser entendido que a gente está de uma forma leviana, dizendo que as pessoas estão gastando dinheiro de forma inadequada e não tem boa gestão, né? Porque não é minha área de estudo, mas pelo senso comum e por alguns trabalhos realizados em santas casas, né, que a gente percebe também que tem sempre a gestão dos hospitais é feita por médicos. Nada contra os hospitais serem geridos por médicos. Mas, assim, o que a gente percebe às vezes, que é o gerenciamento das santas casas, dos hospitais, né? Como eles têm uma verba garantida municipal, na maioria das vezes, eles gastam ao limite, não tem essa figura de produzir o melhor recurso. Não, eu vou gastar, vou pegar um exemplo de municípios perto de São Paulo, né, para não dizer quem. Então, eles recebem lá 120 milhões de reais por ano, eles gastam os 120 pensando já em mais de 120, não pensando no melhor uso do recurso. Né? E aí eu vou pegar um exemplo que acontece dentro lá. O médico trabalha, o médico tem 5 portas. Né? Ele recebe por 5 portas. Você fala, como assim? Ele é professor da faculdade municipal, do hospital universitário, ele trabalha no hospital estadual, no hospital da Santa Casa Municipal, e ainda tem o consultório, somando deve dar 120 horas semanais. Né? Então, a gente fala assim, como que ele trabalha em tudo isso? Né? Todos os funcionários do hospital, né, por exemplo, botam o dedo lá para controlar a entrada e saída de hora extra. Ele não, ele prepara em casa a ficha de controle de entrada e saída, entrega. Então, ele escreve quantas horas extras ele fez. Isso não acontece só em um, acontece em vários. Então, né, e como o diretor falou, você só não fique doente auditando o hospital aqui, tá? Né? Então, assim, eu lembrei disso. Então, quer dizer, a gente tem algumas questões também que há um corporativismo, quanto tem em outras organizações, pelo menos no senso comum. A gente percebe que existe um corporativismo também. Num dos casos da amostragem que a gente fez, tinha um médico que recebeu
a 36 mil reais de horas de salários no mês que ele estava de férias. De horas extras, desculpa, né? Que ele estava de férias em Boston. Né? Nós vimos a máfia do dedo de silicone. Né? Quando tem que passar. Então, assim, a gente percebe também que lidar com essas questões, aí eu vejo vocês colocando alguns números que são bastante interessantes, né? Para a gente, assim, a população cresce, o leito diminui e o gasto fica congelado por uma emenda do teto, né? E parece que é um pouco contraintuitivo, a partir do momento que a tecnologia deveria baratear o custo médio do diagnóstico, não, parece que ela aumenta o custo médio do diagnóstico. Eu não sei como é que vocês vão olhando, mesmo traçando esse perfil, que eu acho que são coisas importantes, né? Entendendo um pouco dessa dinâmica do corporativismo, dessa eficiência, como que a tecnologia não diminui custo no setor de hospital. Bom, excelente observação. De modo geral, e é um pouco do que a Gisele ia falar aí na sequência, muito do que a gente experimenta, que é percebido, vamos falar em senso como corporativismo, ou, vamos falar assim, uma licença poética para gastar, né? Porque assim, a saúde, quanto vale a vida, né? São elementos muito questionáveis do ponto de vista ético para serem discutidos, mas, de modo geral, o que a gente tem observado é que a licença poética ela tem como fundamento um fisiologismo que, olha, não dá para imputar num hospital um conceito de custo industrial, né? E metas orçamentárias, né? Vamos falar assim, com baixíssimas flexibilidades, né? Então, isso reproduziu um comportamento, né, de uma simetria de informação muito grande. Por quê? O profissional, né, a gente vê profissionais aqui da área, né, o tal Gustavo que estudou, né, inclusive no seu mestrado esse processo, o profissional, vamos falar assim, de âmbito administrativo, ele não tem competência técnica para avaliar a necessidade de um exame, de uma prescrição. Então, quem tem ocupado esses cargos são médicos auditores, né? Por outro lado, o médico ele talvez não consiga perceber a dimensão que um erro de apontamento, né, de um prontuário mal preenchido, ou daquele prontuário eletrônico que está virando uma outra gerando uma outra disfunção, né, que é o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Você tem uma uniformidade de cirurgias assim considerada absurda, né, em média e alta complexidade, ou seja, o cara copia e cola o que aconteceu na cirurgia passada, né? Então a gente tem percebido esse tipo de... Eu estou generalizando, então estou cometendo algumas injustiças, mas, né, de modo geral, a gente percebe que então essa licença poética que está calcada em algo. Isso. Por o valor da vida, que é algo super legítimo, mas por uma questão, eu não diria infundada, mas assim, uma questão de subestimar a importância da informação gerencial, porque ela não é possível, já que eu estou falando de um serviço, né, de uma interação de serviço, não de uma interação industrial, é algo que a gente quer combater com nossa abordagem de pesquisa. Você colocou um ponto que eu acho que é bem importante. Tem uma linha de desperdício nas farmácias, quantidade de próteses, né? Então, num dos casos que a gente auditou, foi interessante que as ambulâncias faziam 5 anos que não pagavam o licenciamento, né? Nós encontramos mais de 20 mil reais de próteses que foram compradas e não foram utilizadas, né? Os controles de medicamentos das farmácias, por exemplo, todos adulterados. Quantidade de remédios vencidos que foram descartados. Por que isso acontecia? Porque a prefeitura bota 120 milhões de dinheiro, o cara não está preocupado. 25% dos serviços prestados que poderiam... 25% dos serviços prestados poderiam ter sido custeado, pelo menos uma parte dele, que é não 100%, né, porque o valor do SUS, às vezes a tabela é baixa. 25% dos serviços do hospital não eram informados para o SUS. Então, ele deixava de receber 25% de todos os serviços. Por quê? Porque há um descaso. Eu estou falando de um caso que a gente auditou, então é bem específico, né? As propriedades são, não estou generalizando para outros, mas de uma Santa Casa, onde você tinha um modelo de gestão, onde a prefeitura arcava anualmente, e aí a gestão basicamente não existia, né? Então, você tem desperdício, um descaso com a informação gerencial,
né, informar no sistema, né, quer dizer, essa figura do copiar e colar, né, nem isso estava acontecendo, então, nesse caso, não estou preocupado, porque ano que vem a prefeitura vai dar o dinheiro de novo, para que nós vamos estar preocupados? Não é só uma questão de ter o ressarcimento, é uma questão de controle operacional, né? Até para medir capacidades, né? Ver onde tem as suas... Então, assim, acho que são pontos que são interessantes para a discussão. É fato. O SUS ele tem, de alguma forma, constituído modalidades de financiamento que fogem um pouco desses contratões, que a gente chama, né, que são contratos estáveis de financiamento, para aquela modalidade de fee-for-service, né, que seria o ressarcimento, para tentar coibir um pouco esse mecanismo de auto-apontamento, de apontamento negligenciado, né, mas é uma realidade que a gente está tentando considerar, que ela é exatamente do bastidor, do quanto esse indivíduo, né, a gente tem uma pegada um pouco de teoria contingencial, mas a gente está tentando mergulhar, né, Gisele, e estamos tendo apoio da professora lá da psicologia, um pouco mais na caracterização mesmo desse clinical manager, porque a gente acha que atuar, né, nessa consolidação desse ator nos hospitais brasileiros, eu acho que pode ser uma contribuição muito relevante para a sociedade. A Gisele, na sequência, ela vai apresentar um pouco essas questões de caracterização, mas, de modo geral, sim, professor, esse dilema, ele, infelizmente, ele percorre boa parte das organizações que têm financiamentos, vamos falar assim, pouco dissociados, né, da performance, né? Tá funcionando? Ok. Bom, eu acho que algumas questões que foram levantadas mostram que o senso comum, ele não... Acho que a gente está no caminho certo, né? Mas, recentemente, eu tive a oportunidade de trabalhar como diretor no Hospital das Clínicas e eu consegui ver um pouco mais a complexidade dessas ideias que a gente vem discutindo. Então, o primeiro ponto é as perguntas que você levantou, por exemplo, né? Falta recurso ou ele está sendo mal gerido? Os dois. Talvez não só no setor de saúde, mas a gente observa isso muito forte no setor de saúde. Por quê? Se você pega um hospital que depende, por exemplo, um hospital público, né, um hospital de clínicas, ele vai ter a parte do orçamento dele que vem do governo do estado, e isso vem todo endereçado. Então, você vai ter que gastar tanto com lavanderia, tanto com infraestrutura, tanto com medicamento. Tanto... E aí você chega lá, setembro, outubro, você fala, caramba, acabou meu dinheiro para infraestrutura, o elevador está quebrado, eu não tenho como arrumar, e estou cheio de grana aqui para gastar com lavanderia, e não me interessa, não preciso, não tenho como gastar esse dinheiro. E aí corre o desespero, né, para gastar aquele dinheiro, porque a gente sabe o que acontece. O orçamento, em boa medida, é incremental. Então, no ano que vem, vai vir um orçamento com base no que você gastou. Se você não gastou, vai faltar ainda mais, né? E aí, óbvio, vai ter outras fontes de recursos que vão ser vinculadas a projetos, tal, né? Mas sempre com recurso direcionado. Então, falta o recurso, mas também, em outro lado, tem o problema do gerenciamento, que é complicado. E assim, chega a parecer um exercício meio ridículo, mas imaginem nós, contadores, administradores, economistas, fazendo um cursinho de 6 meses aí, para poder começar a fazer cirurgia no coração, para poder fazer, né, para poder fazer serviços de assistência médica. Não tem como. Não tem como. Então, você chega no hospital, você vê aqui médico, enfermeiro, fisioterapeuta, querendo fazer gerenciamento, é a mesma coisa, não tem competência para isso. Só que o conflito de interesse é muito... Aí, né, grande parte do meu desapontamento nessa experiência veio de perceber uma realidade muito mais comum do que eu imaginava, que foi pincelada aqui, mas assim, vou dar um exemplo anedótico, fictício. Um determinado médico, referência na cidade, é o responsável pelo departamento de imagens do hospital tal. Só que ele tem laboratórios espalhados pela cidade, onde ele vende serviço de imagens. Vai lá, dentro do hospital, e tenta
melhorar aquele serviço? Não tem como. Não tem como. O cara não quer que melhore o serviço público. Ele tem um conflito de interesse claro ali. Ele quer que a clínica dele, o laboratório dele prospere. Né? Ou o médico que vai pedir um exame, aí ele pede o exame que o primo dele, dono do laboratório, fornece, sabe que o SUS não fornece, aí tem que mandar para o privado. E aí os sistemas de regulação dentro do hospital, o médico regulador que autoriza, também é geralmente precário. Aí entra a questão da judicialização. Os juízes não estão preparados para entender quando um determinado exame é negado. Fala assim, olha, você tem que entender, se a gente faz esse exame, falta o resto. A gente quer salvar todas as vidas, né? Quanto custa uma vida? Não tem preço, mas as decisões, no fim das contas, elas acabam sendo a decisão do cobertor curto. Né? Eu vou salvar 100 vidas ou eu vou salvar uma vida? Né? Que vida é mais importante? Não sei quantas vidas são mais importantes. É difícil de medir, mas vai ter que ter um médico regulador que vai tomar esse tipo de decisão. Né? Então, as nuances da complexidade do dia a dia, do hospital, faz com que todos esses problemas venham à tona e a gente começa a perceber que assim, dá uma certa desesperança, mas que há muita possibilidade de melhoria. Com poucas ferramentas que a gente já tem desenvolvidas, ferramentas de controle, a gente começa a trazer uma informação qualificada para alocação, para monitoramento. Né? Exatamente. Muito do que a gente tenta observar, ela é ex ante ainda, a gente está pensando em tentar caracterizar esse clinical manager na realidade Brasil. Né? Dado exatamente essas complexidades que vocês salientaram. Né? E o que a gente tem observado, pelo menos, né, o nosso N, ele parece um N baixo, mas para esse ambiente de setor de saúde, ele é até razoável. No Working Paper ele já está com 76, né? 7,6. Os estudos da Manuela Massinati, que são a nossa referência lá na Itália, trabalham com 89, 90 respondentes, porque são muitas barreiras para você acessar esses respondentes dentro de hospitais. Né? E esses resultados têm nos caracterizado majoritariamente o profissional de enfermagem, Gustavo, colegas, como sendo esse agente, pela caracterização mesmo de lidar com materiais, materiais e medicamentos, e não o profissional médico em si. Nada contra a presença do profissional médico. A gente está literalmente constatando, né, via acesso. Né? E a Vanessa fez uma pergunta há pouco, né, passou um pouco desapercebida, pelo menos na minha parte aqui. Vanessa, tem um hospital que tem contador ou administrador fazendo alocação de insumos. Hospitais menores, esse processo alocativo ele é muito parecido com o que o Gustavo falou. Ou seja, foi feito algum estudo em algum momento e tem alocações incrementais. Então, é feito um processo estocástico, reproduzindo, né, esse comportamento de alocação. Então, tem um profissional da área de negócios, né, administrador, lidando com essas alocações, dada a quantidade, vamos falar assim, mais a complexidade um pouco menor desses hospitais. Né? De modo geral, esse dilema de orçamentação que a Gisele vai falar agora na sequência, ele tem sido tratado, né, mais no âmbito das equipes de enfermagem mesmo, porque é um pouco do que a Nayara está aqui, ela vai talvez estudar isso lá no hospital, a questão das tecnologias, né, do beira-leito, ou seja, o leito ele acaba sendo uma unidade de alocação um pouquinho mais acurada, porque ele consegue gerar, né, vamos falar assim, uma caracterização de apontamento e de auditoria mais consciente do que o prontuário em si, porque, de certa forma, você consegue caracterizar a complexidade através das reproduções, né, de indivíduos que foram internados naquela enfermaria que tem um comportamento, né, vamos falar assim, de doença ou de necessidade de atenção, de demanda, mais similar. Né? Então, tem algumas escalas de enfermagem que elas acabam evidenciando a complexidade daquele paciente, a quantidade de horas de cuidado, ou seja, aquela caracterização do leito, ela aparentemente suaviza um pouco essas disfunções que a gente tem observado. Né?
Mas, de novo, a gente está ainda num ambiente muito de caracterização no nosso estudo, tá? Isso, então, né, falando um pouquinho dessa, né, do orçamento no âmbito dos hospitais, né, então, como o professor Bonacin tinha comentado anteriormente, né, quando a gente aprende, né, e pesquisa sobre a questão, né, do orçamento, então, num ambiente empresarial, você tem isso de forma bem definida, são processos bem definidos, sistemas por trás que dão todo o respaldo, né, para a elaboração aí de um orçamento. O que, claro, nós não estamos acessando nesse nível organizacional, né, na nossa pesquisa, esse processo de orçamento, como ele funciona, se tem sistema, com qualquer equipe, né, mas trabalhando, então, com esses agentes, né, na figura desses gestores clínicos, né. Então, nesse ambiente, ele, né, se tem que é um ambiente complexo, né, toda vez que a gente fala da questão saúde de uma organização como essa, seja ela na esfera pública, né, financiado predominantemente por recursos públicos, né, ou sejam eles privados, essa complexidade existe. Por quê? Porque a gente não está trabalhando com uma produção, né, com produtos definidos, a gente está trabalhando com uma prestação de serviço, que ela é complexa, que ela tem vários desfechos, né? Ela de forma bastante heterogênea e peculiar os serviços que são prestados, vivendo ao mesmo tempo essa dualidade de falta de recurso, falta de gerência desses recursos, e nos pontos quando você tem a figura desses gestores, também essa forma de, vamos dizer, dessa que a gente chama de tensão, né, entre a área clínica e a área administrativa, quando você tem eles enquanto clínica, a área clínica fazendo os apontamentos, né, para a alocação do orçamento, e na outra ponta você ter, né, a gerência em si, a administração em si dessa organização, puxando, né, de repente não conseguindo atender aquela alocação prevista pelo clínico, né, e batendo numa questão de tecnologia, de redução de custos, né, porque a gente acredita, né, claro, na esfera privada, né, diferente da pública, existe mais essa liberdade na forma de você apontar e direcionar os gastos, né, que a gente fala, né, esse poder discricionário aí das despesas, enquanto na pública realmente você tem essa, né, são alíneas específicas, né, orçamentárias, que você tem que gastar. Se veio para a lavanderia, para a lavanderia. Né, se veio para aquisição de certo tipo de material, é para aquilo. Você não tem essa flexibilidade. Diferente em alguns privados, né, do que a gente tem levantado até o momento, que a gente vai discorrer um pouquinho mais à frente, mas que fala dessa participação, né, desse nível de informações que eles recebem, e isso acaba sendo mais desenvolvido. Por quê? Porque lá na ponta eles priorizam essa performance, né? Você tem um número lá, que seja ele gerar um resultado operacional X ou gerar um lucro X, né? O retorno, né, do investimento daquela instituição, que ela é vista como uma empresa, como uma outra qualquer. Diferente realmente em relação ao público, que você tem isso já predestinado, caracterizado, você tem que seguir, e aí às vezes acontece como vocês estão apontando, né, de simplesmente você repete ou coloca o orçamento porque você fala que você tem que gastar, porque senão você não recebe no ano seguinte, né? E aí a má gestão não fica no sentido de como você alocou, mas que você gastou, né? Quer dizer, se você gastou, você fez bem, se você não gastou, você foi mal. E, às vezes, você não gastou até por uma questão de melhor alocação do recurso. Só que não tem essa distinção gerencial, né, vamos assim dizer, dessa informação gerencial, para dar base lá na frente para esse futuro orçamento do ano seguinte, né? Então, nesse ambiente mais complexo, então, a gente tem aí então, a figura, né, dos gestores clínicos. Né? Então, aqui a gente trouxe uma definição dos autores Massinati e Riso, que são alguns dos estudos que a gente tem como base aí na pesquisa, né? Então, traduzindo, né, que para nós, então seriam gerentes de departamentos clínicos, sendo eles geralmente médicos, então enfermeiros, que são responsáveis por um setor e que se atribui a ele um nível decisório em relação, então, ao estabelecimento das metas orçamentárias. E até nesses estudos, a gente levantando os artigos e pesquisando,
que a Vanessa até havia perguntado, lá esse fenômeno de ter esse misto, né, vamos assim dizer, do profissional médico predominantemente formado, graduado em medicina, enfermagem, e recebendo essa carga de formação, lá é conhecido como hibridização. Então, isso já tem uma linha aí né, na literatura, né, que aborda e discorre quem é esse profissional híbrido lá fora, né, que é o que nós estamos tentando captar aqui agora, no estudo da tese, traçando aí algumas perguntas para saber se, nesse perfil desse clinical manager no Brasil, ele passa por esse processo, né, ele se torna um profissional híbrido ou não. Inclusive, tentando controlar por fonte de financiamento, né? Uma caracterização importante. Eu ia falar, mas o Carlos antecipou minha pergunta, né? Você tem uma parte do processo, ele é induzido, né, pela forma de financiamento. É como se o corporativismo, se ele existe, né? Se existe, então, né, se esse corporativismo existe, né, na gestão dos hospitais, ele pode ser decorrente das formas de financiamento, né? Como a questão orçamentária, a garantia que o recurso vem todo ano, né? Isso também cria uma conduta, quer dizer, os incentivos também moldam a forma da não mudança, né? Por que eu vou ser eficiente? Né? Então, no mundo liberal, meu amigo, você pode vender seu pulmão, só não venha no SUS querer um outro. Né? Então, assim, eu acho que tem isso é um negócio bastante complicado, acho que é bastante interessante esse controle. Sim, nós vamos fazer, né, no questionário já tem essa caracterização, né, da fonte de financiamento. Também, né, Gisele, a gente tem preocupações com, vamos falar assim, a gente usa uma medida de performance orçamentária que ela tem uma caracterização de ser autoapontada pelo respondente. Então, ele vai dizer, olha, então você participou, você recebeu feedback orçamentário, tá, ok. E quantos por cento do seu orçamento foi executado? Ele aponta. Só que os nossos eles estão caracterizados no indivíduo, mas eles observam organizações, porque a gente vai pedir, e já tivemos acesso a 10 hospitais, foram 10 rodadas de comitê de ética, cada um para um hospital. Então, estamos desde novembro de 2017 fazendo isso, para conseguir, hoje, ter acesso a 10 hospitais. Então, é um processo muito, vamos falar assim, burocrático, que necessário, né? A gente não acha desnecessário, mas ele é burocrático, fato. E aí, Amor, a gente vai tentar cruzar essa performance percebida ou autoapontada pelo respondente com a de fato, né? Então, o hospital que nos abriu as portas, ele vai dizer, olha, para aquela unidade, que aquele cara é o diretor clínico, né? Ou o gestor, o gerente de departamento clínico, que é esse clinical manager, ele teve ou não esse nível de apontamento aí do seu, ou de efetivação do seu orçamento. Um pouco que a Massinat faz, né, com as pesquisas dela. E a gente vai tentar cruzar essa dispersão também pela caracterização da fonte de financiamento. É esperado uma menor dispersão para hospitais que tenham fontes de financiamento privadas, né? Estão sendo repudiada no Ministério da Educação, né? Assim, talvez a forma como apresente e o modus operandi dos últimos anos levou um certo inércia na forma de pensar o gasto público no Brasil, principalmente no setor de educação. Tem que ter dinheiro, tem que ter concurso, tem que ter salário, né? Mas professor não bate ponto, professor não aparece na universidade, né? Sem medo de falar e sem medo de ser processado pelo governador, né? Nosso chefe. Né? Eu acredito que tem um X% do corpo de funcionários públicos, né, que não cumprem 20% do que deveria cobrir da sua carga horária de 40 horas semanais, nas universidades brasileiras. Não sei se é 1% ou se é 40%. Tá? Dos professores brasileiros não cumprem a sua carga horária completa. Tá? Mal dão as aulas. Aí vamos discutir que falta recurso, que falta isso. Aí diz o seguinte, uma das proposições colocadas
nesse projeto aí do governo atual é a questão da produtividade. Você vai receber mais recursos em função dos resultados, né? E acho que no modelo canadense isso já é usado há muitos anos. Então, lá o ensino é pago, mas o recurso é público, via financiamento público. Só que os hospitais e as universidades recebem recursos em função do desempenho, da performance, da qualidade da performance, né? E aqui não, a gente tem que socializar a vaga, fazer as cotas, universalizar, mas ninguém aqui discute produtividade, né? Ninguém discute que o nosso departamento está encolhendo com a mesma quantidade que tem coisas a ser oferecidas, tá? Enquanto outros têm... Olha a quantidade de funcionários que tem na USP, tá? Olha a quantidade. Quer dizer, se a gente fizer uma reflexão, será que nós não conseguiríamos ter 1,5 de capacidade de alunos com a mesma estrutura? Se de fato fosse cumprido, né? Eu estou indo ao extremo, né? Será que não teríamos que ter controle de ponto para todo mundo? Né? Então, a gente não discute produtividade, né? A gente discute que o recurso é pouco, que a demanda é crescente, mas a gente esquece de discutir um pouquinho sobre produtividade. Eu não sei como se vocês estão lidando com isso no estudo de vocês, porque a questão orçamentária ela é bastante interessante, ela molda você, o passado bate na porta, né? Você também é conduzido à inércia, você protege uma inércia, você protege uma folga, você protege um privilégio. O orçamento também faz isso. Você, de um certo modo, pode, né, dependendo da rigidez orçamentária e do controle orçamentário, ele pode ser um negócio maravilhoso, que ele pode ocultar, eu posso ocultar um desempenho ali, né? A gente nunca olha a produtividade. Eu não sei, vocês estão lidando com esses elementos? E dentro da perspectiva dos respondentes, no momento a gente tem um processo de feedback orçamentário, e nesse momento a gente acaba abordando um pouco essas questões do retorno em relação à produtividade ou quão o cara conseguiu executar, né? Embora não seja, né, Gisele, o principal elemento que a gente quer capturar. A gente quer capturar o quanto essas pessoas legitimam ou estão distantes, né, desse processo de atuação orçamentária associado à sua performance. Bom, então, nessa coleta então, que tivemos do meu estudo, né, em continuidade aí da pesquisa do mestrado, então, nós tivemos uma amostra aí de 76 gestores, tanto de hospitais públicos quanto privados. Então, esse questionário ele foi direcionado para esses gestores, né, dado esse conceito, né, de clinical manager, que nós discutimos aqui um pouquinho. Então, houve um acesso, então, um questionário, né, de 29 questões fechadas e 7 questões mais dissertativas que abordam um pouco do perfil. Nessa pesquisa, a gente ainda não tinha um leque de aprofundamento mais teórico em relação a essa questão de hibridização, né, desse perfil de clinical manager, que é o que nós estamos fazendo agora, né, em continuidade, mas já tentando ter como controle a questão do tipo de financiamento, né, público ou privado, a formação, quanto tempo ele atuando no setor, qual o centro de custo que ele era responsável ou não, o tempo dele na instituição. E, na época, a gente já perguntava se ele tinha alguma outra formação em relação além da formação na área clínica, se havia mais algum outro tipo de formação, ou ministrada pela própria instituição, ou que ele aprendeu, enfim. E aí nós utilizamos, na época, essa técnica do snowball, porque, além da questão de ter acesso aos hospitais, a gente se consegue também que o próprio profissional identifique qual é mais um profissional que atue assim como ele nessa função, né? Indo não somente pela instituição, mas também por essa busca e indicações de novos respondentes, né? Então, chegando a esse número aí de 76. Como o professor Bonacin colocou, quando a gente está falando de pesquisa, talvez acredita-se que é um número até um N relativamente baixo. Mas, quando também vemos as pesquisas fora, e para você realmente chegar naquela pessoa, né, naquele respondente, né, de forma correta, ele é um clinical manager,
você tem muito, né, viés, e aí você chegar na instituição, a pessoa te dá uma lista. Todos esses são os gestores, mas na hora que você vai mandar o questionário ou vai entrevistar, ela fala, não, eu não faço isso, eu não executo isso. Né? Então, às vezes, olhando, né, você pega um hospital, que nem agora eu estou conduzindo também hospitais privados grandes em São Paulo, que a gente teve autorização. Até antes, né, do processo, antes de passar em comitê de ética, a gente já ali no mínimo vai ter uns 30, né? Mas aí não, depois que o projeto foi todo aprovado e você fala essa pessoa, aí a pessoa vem, então aqui são 10, num hospital enorme, né, de grande complexidade, vamos assim dizer. Então, a busca, né, por esses, que não adiantaria nós termos um N de 200 respondentes, sendo que não são eles, né? Sim. Isso. Aí, nessa questão, né, de snowball e de instituições, né, nós tivemos, então, 76 questionários válidos, né, completos, respondidos, e desse, então, a gente traçou esse perfil para tentar já entender um pouco, né, qual é hoje a figura, vamos assim dizer. Não podemos afirmar, né, que vai ser sempre isso, que vai ser o resultado das pesquisas futuras, mas por esse contato já com os hospitais, com alguns profissionais, o que a gente realmente tem visto é esse clinical manager hoje na figura dos profissionais da área de enfermagem, e não da área médica como vemos fora daqui. Né? Então, dentre esses 76, estão traçando um perfil mais simples aqui desses respondentes. Então, a gente teve aí 88% deles no gênero feminino. A idade aí predominante, né, geralmente entre 31 e 40 anos, 41 a 50 anos. A formação acadêmica, né, tendo a predominância aí com pessoas com pós-graduação em um nível de especialização lato sensu, e também uma concentração também relevante em pós-graduação, já em nível stricto sensu mestrado, e é até bem expressiva também a quantidade também desses gestores em níveis de formação, né, doutorado, buscando aí uma formação mais aprofundada. Tem 2 viés, né? Um deles é a questão do snowball, né? São as pessoas conhecidas, e a sensibilidade de responder um questionário, né? Né? Então, tem assim, quem responde questionário sabe o que o quem precisa de resposta de questionário já responde dos outros, né? Outra questão importante que a Gisele consegue observar é que nesses hospitais a caracterização ela é um pouco mais segura para a gente, porque se você tentar abordar via LinkedIn, que é uma alternativa, tem muitos profissionais que se autodenominam clinical manager, mas quando você pergunta quais são as atribuições da sua função no dia a dia, elas não são. Aqui, a nossa construção teórica que é capturar como clinical manager. Né? Então, isso reduz drasticamente a nossa capacidade de aumentar a observação e talvez perder um pouco essa questão do grupo homogêneo do Snowball. Então, a gente está tateando entre estudos organizacionais via Snowball e conseguir a caracterização, de fato, de um clinical manager para estudos abordando lá o LinkedIn, e depois, em algum momento, a gente vai parear, ver o comportamento desses respondentes para ver se eles não estão viesados. Né? Bom, desculpa, eu só queria resgatar que o Amaury trouxe uma questão muito interessante. E eu acho que, sabe que o que você está estudando suscita uma série de reflexões, de angústias aqui, que a gente está falando de saúde pública. Né? Quando a gente olha para os hospitais, principalmente para as atividades que devem ser desempenhadas por profissionais médicos, essa questão da produtividade aqui no Brasil, especificamente, dá para dizer com segurança, ela fica muito, muito delicada. Por quê? Porque nós não temos médicos. Né? Se eu vi escassez de profissional em Marília, imagina Brasil afora. Né? Nas cidades pequenas, ninguém quer ser médico em cidade pequena. Às vezes é o cara sozinho lá dando conta do hospital. E outra coisa, a gente sabe que quem que é médico no Brasil? Filho de médico, neto de médico.
bisneto de médico, né? São poucos os que conseguem chegar nessa profissão sem ter um background familiar, né? E são pessoas com dinheiro, que não se sujeitam a qualquer salário. Então, chegou já ao ponto de a gente abriu vaga para médico trabalhar 8 horas por semana, tal, médico-chefe do núcleo interno de regulação, salário R$5.000. Nenhum candidato. Ficou meses lá a vaga aberta. Ninguém vai querer isso. Nenhum médico formado vai querer isso. Ele pagou 10 mil para se formar, vai ganhar 5 agora? Percebe? Então, como que você vai medir a produtividade desse cara? Ele tem muito poder. Você fala, vou bater ponto, agora você vai bater ponto. Fala, estou fora. Vou lá para a clínica, não vou ficar aqui não. Né? E o cara ele é professor e ele é médico. E agora que ele está na sala fazendo essa cirurgia, ele vai ganhar por quem? Por ele estar fazendo um trabalho acadêmico, tem os residentes em volta, ou ele vai ganhar pela cirurgia, fazendo o trabalho, né? Tem toda essa questão, todas essas nuances. Então, a verdade é que o médico deita e rola. Se ele tiver mau caráter, se ele tiver má vontade, ele faz o que ele quer dentro do hospital. Né? Claro que tem muitos excelentes profissionais, gente bem intencionada, a gente faz um bom trabalho, não é questão assim, não é todo mundo, mas existe muita margem para que eles sejam improdutivos. Né? E até tinha uma brincadeira, o pessoal falava assim, a gente tem que mandar pintar o centro cirúrgico, o teto do centro cirúrgico de azul, porque tem muita estrela aqui dentro. Os caras é um mais estrela que o outro. Então, você chega uma época lá que estava tendo 100% de infecção hospitalar, porque os indicadores que a gente tem de produtividade, normalmente são indicadores de assistência, né? Então, 100% de infecção hospitalar nas cirurgias de neuro. Ah, mas o que está acontecendo? Vamos lá ver. Aí você vai conversar com a enfermeira, que não sei o que, tal, fala uma coisa, o médico fala que a caixa veio molhada, que o centro cirúrgico não estava limpo, a equipe de limpeza é isso, aquilo. Aí a enfermeira fala, esse médico não tira o anel para fazer a cirurgia. O cara não tira uma corrente. Qual que é a culpa da infecção hospitalar? Né? Então, muito difícil monitorar onde que está o problema, essas questões de produtividade. Enfim, a gente está falando de uma área que é muito, muito, muito difícil. E eu acho que isso explica, na verdade, é muito difícil você monitorar, né? Você criar mecanismos de controle sobre um profissional que tem tanto poder. E eu acho que isso explica o fato de vocês encontrarem profissionais da enfermagem nesse papel. Porque um médico não quer se sujeitar a fazer trabalhos de diretoria clínica, de clinical manager, essas coisas. São poucos que têm essa ambição de estar atuando nessa atividade. Porque, financeiramente, vai fazer muito mais sentido para outros profissionais. Então, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, esse cara está doido para pegar um posto administrativo dentro do hospital. Né? Já o médico... Porque o diretor clínico ele tem que estar lá, ele tem que bater o ponto, ele tem que atuar com a equipe, ele acaba assumindo responsabilidades que exigem dele a presença e ele se expõe mais ao monitoramento. Sim, exatamente. Nesse sentido, Gustavo, eu concordo, e com essa questão dessa inversão da pirâmide, vamos falar assim, organizacional. O chão de fábrica, que seria a área assistencial, ela tem, essencialmente, da parte do corpo médico, né, ela tem muito poder do ponto de vista cultural dentro das organizações, né? Tal qual o professor no âmbito das universidades, né? A gente também tem uma licença poética para fazer inúmeras escolhas discricionárias, ingerências e, né, o funcionário lá do administrativo ele também sofre com essa aculturação. Também, exatamente. O fato é que a gente tem observado no nosso, mesmo um acesso aos hospitais. Então, quando a gente acessou, hipoteticamente, o hospital A, nós não elencamos os respondentes. A gente pede para
para que a gestão nos indique, olha, quem são essas pessoas que têm essa caracterização. Então, nós fizemos entrevistas em cada um dos hospitais com os diretores, né, ou que se equivale à diretoria, né, para dizer, olha, quem são os respondentes. Então, esse grupo, ele tem se assemelhado demais com o grupo desse estudo da Gisele. Eu só queria deixar bem claro para vocês que esse estudo aqui, ele foi um snowball, então, ou seja, uma bola de neve, ou seja, o Yuri indica, o Amaury que me indica para responder. Então, ele tem uma caracterização de uma homogeneidade, talvez um viés de resposta. Exatamente. O estudo da Gisele atual, ele já corrige essa rota, porque a gente faz, inclusive, isso, só que também a gente está acessando organizações para eles nos indicarem, e a gente vai parear essa... E a caracterização atual, o nosso N não é tão parecido, né? O N atual é um pouco menor ainda. Nós tivemos, começamos a disparar os questionários tem semana passada, retrasada. Ou seja, a gente começou agora a coletar os dados, estamos com volta de 30, 35 respostas já, mas a caracterização do perfil do Clinical Manager não mudou, né? Talvez a gente suavize essa questão do viés de resposta, mas, assim, quem exerce essa função é o profissional de enfermagem majoritariamente. E aí, olhando para a sociedade, porque a gente consegue, talvez, né, sensibilizar essas pessoas, olha, muito do que a gente pode produzir de resultado aqui, talvez não resolva questões de dilemas de honorários gastos de forma excessiva, daquela visão super otimista do médico quando ele marca a cirurgia no centro cirúrgico e fala, quanto tempo vai durar essa cirurgia? Ele fala, vai durar 1h30. Ele sabe que vai durar 2 horas, 3 horas. Mas por quê? Porque se ele fala que dura 3 horas, ele perde a agenda do centro cirúrgico, ele perde o honorário desse centro cirúrgico, né? Então, a gente sabe que tem esses vieses, né? Mas ao observar e tentar sensibilizar e melhorar e valorizar essa categorização profissional, né, ou essa função organizacional do Clinical Manager, nesse momento no Brasil ocupado pelas enfermeiras ou pelos enfermeiros, a gente acha que é uma grande contribuição para a sociedade na medida que você resolve as outras linhas de custos, né? Se melhora a dispensação de medicamentos, materiais, né? Então, é uma contribuição, né? Então, a gente tem apostado um pouco nisso, né, Gisele? Exatamente. Bom, então, aqui... Continuando aqui o nosso perfil, né, desse estudo então inicial que nós fizemos. Então, em relação ao tempo de atuação na função, né, então 50% deles já atuando de 1 a 5 anos na função já do cargo, né, de gestor, e de 6 a 10 anos, né, predominante aí com 28% dos respondentes. Tempo de trabalho na instituição, então 46% deles, né, entre 1 a 10 anos, e de 38% de 11 a 20 anos. E, no caso aqui, a graduação, então, nós tivemos então, a predominância do profissional formado então, na área de enfermagem, então, com 91% deles. Claro, temos essa questão do viés de respondentes pelo tipo, né, de técnica, né, utilizada para acessá-los. E como o professor comentou agora há pouco, ainda sem nenhum tipo ainda de análise ou tabulação, mas dada essa prévia que nós tivemos que fazer isso, de direcionamento, e nós fizemos uma prévia também via o próprio... Quando você está fazendo um, recomenda o outro na bola de neve, é importante que você pegue aquilo que não é viés e verifica se ele joga para dentro do viés ou se ele joga para manter na mesma linha. Se o médico que respondeu como você tem isso, né, se ele continua indicando médicos ou se ele joga para o viés. Isso pode ser uma análise qualitativa que pode dar um insight de dizer o seguinte, não é o médico que joga para o médico joga para a enfermagem, porque a tendência estudos qualitativos, Sim. Isso vai saturando. Né? Todos esses que não forem do polo principal, observe para onde que eles estão Para quem jogando. eles jogam. Isso a gente conseguiu já pelo administrativo, já, né, que é a figura de um médico, né, normalmente, majoritariamente, né. São diretores assistenciais, médicos, eles têm que falar, olha, quem responde a essas questões são enfermeiros. Eles estão sempre jogando. Então, é um perfil. Isso confirma que não é um viés de respondente. Sim. É o perfil
Exatamente. Se eu não falar nenhuma besteira, me corrija, Gisele. Desses 10 hospitais que a gente tem acesso garantido, né, e estão mandando só apenas um, não posso falar o nome, que o diretor que é médico falou, olha, quem faz aqui, dois, aquele de São Carlos também, né, são administradores. Um de Ribeirão, um privado de Ribeirão e um de São Carlos. Esse ele indicou para administradores. Os outros, que são hospitais maiores de complexidade mais relevantes, todos foram para a equipe de enfermagem. Então, assim, dado que depois a gente vai estudar isso com mais, né, profundidade nas informações que a gente está colhendo, né, atualizando, mas talvez confirme isso, que não seja um viés, mas sim o perfil mesmo. É nisso que a gente gostaria de chegar e fechar. Isso, professor, exatamente. O Einstein já está fazendo isso. O problema é que o Einstein já está fazendo isso. Exatamente. Bom, e aí, né, nessa amostra, né, então nós tivemos aí a predominância também do setor privado, enquanto as instituições que foram pesquisadas, sendo 51, né, hospitais privados e 25 públicos. Aqui vou passar de forma mais, que é um pouco o resultado também da pesquisa, não falando de forma estatística do que foi utilizado, das variáveis que nós utilizamos para tentar verificar, então, a participação orçamentária, que é esse nível de envolvimento desse gestor, o feedback orçamentário, que é o quanto de reporte de informação que ele tem, que ele recebe, né, de se as metas estão sendo cumpridas, a variação, a frequência dessas informações, desses relatórios, e em relação à avaliação orçamentária, o quanto de atingimento dessa meta e se isso também está atrelado a uma questão de remuneração e incentivos. Isso, e dado essas 3 hipóteses traçadas, né, o quanto cada uma dessas variáveis impactaria, então, o indicador de execução, que é essa medida de performance orçamentária que nós utilizamos. Nesse estudo, ela foi autoapontada, então, pelo respondente, que é algo que agora nós, para a pesquisa atual, a gente vai fazer esse pareamento, porque acaba sendo até uma crítica, né, porque a pessoa mesmo autoaponta, então ela fala, não, o orçamento, para mim, foi executado de forma adequada, quando talvez realmente, num relatório gerencial da instituição, não corresponde a esse percentual, né, ou essa resposta que ele tenha dado. E isso acaba causando, tanto, né, nos estudos que nós vemos, e quando esse artigo foi apresentado também pelo professor Bonassin no Congresso no European, pesquisadores que também atuam nessa área, o que eles pontuam em relação a críticas, né, é essa questão do apontamento dessa informação. Porque, é claro, né, talvez a pessoa não vá dizer, não foi adequada, né, isso falhou, ela aponta como algo. E, lógico, isso, na questão estatística, acaba dando, talvez, né, uma resposta, né, um resultado não coerente com aquilo que foi a realidade. Então, é isso que nós estamos buscando via essa parceria, né, de aprovar o projeto em comitês de éticas dos hospitais para o acesso a essa informação, que isso é o que nós vamos tentar corrigir esse autoapontamento, né, dessa medida. Mas aqui, na época, então, foi uma indicação, né, uma informação do gestor. E, então, nós utilizamos o modelo denominado equações estruturais, né, que pode trabalhar aí com variáveis qualitativas, né, com escala Likert, no qual nós traçamos, né, as 3 hipóteses, né, se a participação orçamentária ela estava associada, né, à execução orçamentária, como feedback e avaliação orçamentária. Na nossa pesquisa atual, esse modelo também já foi alterado, tendo outras variáveis para melhorar, e aqui, na época, nós fizemos apenas o controle em relação ao tipo de instituição, né, de financiamento, público ou privado, para que o resultado expurgasse essa variação a interferência em relação ao tipo de financiamento. Na pesquisa atual, nós temos outras variáveis de controle também, né, para tornar aí o resultado, vamos dizer, mais puro, né, em relação ao teste estatístico, e também outras variáveis
que a gente está trabalhando também com teoria da psicologia para tentar delinear essa questão do perfil, que é falar do comprometimento, que é falar da identidade profissional, que aí entra nessa questão da formação, do corporativismo, enfim, dessa função clínica, né, e principalmente isso na figura aí do médico. Então, aqui como resultado, então, nós tivemos 2 hipóteses suportadas, que foi a participação orçamentária, tendo, então, uma influência positiva no índice de execução orçamentária, e a avaliação orçamentária, sendo o feedback que não foi suportada de forma estatística. Então, na participação orçamentária, a gente viu que essa relação ela é positiva, significante, ou seja, esses gestores eles participam e essa participação realmente acaba aí gerando um impacto na performance orçamentária. De forma qualitativa, né, pela estatística descritiva, aí nós conseguimos também fazer a separação por público e privado para tentar enxergar a moda e a mediana dessas, né, e a frequência, né, dessas questões, das respostas, né, dessas questões, e tentar analisar um pouquinho aí se houve uma diferença ou não entre público e privado, né. Na questão da participação orçamentária, os gestores dos hospitais privados apresentaram aí uma maior intensidade, né, na medida em relação aos hospitais públicos, né, foi mais intenso aí o grau de envolvimento então desses gestores. E aí, claro, né, algo que a gente também discutiu aqui um pouquinho já, esse envolvimento também, claro, vai depender da questão de formação, né, de habilidades, mudança aí nessa forma da própria responsabilização desses gestores, de autonomia dentro, né, das instituições, já que hoje, né, a gente percebe aí uma concentração maior nas atividades de assistência mesmo ao paciente. Em relação ao feedback, a relação ela foi positiva, mas não confirmada de forma estatística. E esses gestores, eles, né, informaram que tem, né, pela estatística descritiva, eles recebem informação, mas as questões que falavam sobre a quantidade dessa informação, se ela é suficiente para a tomada de decisão, as medidas foram baixas, né, da moda. Então, de repente, eles não recebem aí de forma que eles consideram, né, suficiente para as informações em relação ao cumprimento das metas e para ajuste futuro aí no próximo processo, né. Nessa questão da estatística descritiva, então a gente pôde ver que há uma diferença na percepção entre gestores da esfera pública e privada, sendo então nos hospitais privados eles recebem então mais informações em relação aos gestores aí da esfera pública. Em relação à avaliação orçamentária, também foi uma outra relação que ela foi positiva, estatisticamente significante. Então, esses gestores reconhecem o fato, né, de ser avaliados a essa característica, né, da avaliação orçamentária, que isso, então, interfere na execução do seu setor, naquilo que ele está responsável, porque ele é responsabilizado sobre os resultados, então, isso, exatamente, também sobre os desvios, né, se não cumpre, se há déficit, né, então existe essa responsabilização e talvez aqui, né, então eles estão realmente inseridos nesse processo, não consideram a quantidade de feedback suficiente e ao mesmo tempo são responsabilizados pelo cumprimento, né, então aí é algo um pouco mais... Então, eles são cobrados, são avaliados para que, né, o cronograma da execução orçamentária ocorra, só que, numa das questões lá, que a gente fazia a pergunta, né, então, fala que, quando essa meta ela não é atingida ou cumprida, eles são cobrados para identificar, então, o motivo dessa variação. E aí, quando a gente olha um pouquinho para a parte da estatística descritiva, né, então, também a gente percebe essa diferença na percepção na questão da avaliação orçamentária em relação a esses dois gestores, né, os gestores da esfera pública e privada, sendo que nos hospitais privados, então, eles têm uma responsabilidade, a gente fala, né, com mais intensidade, e solicitados a reportar, então, o porquê dos motivos, né, dessa variação, por que não foi atingido, para o que é importantíssimo para a correção futura, né? Já que nessa esfera isso é possível, né?
se corrige para melhorar a alocação dos recursos. E aí talvez isso, até essa constatação confirma aí a colocação do Gustavo em relação a essa diferença na área pública, né? Então, não importa se eu atingi ou não, eu não estou sendo cobrado por isso, não estou explicando o porquê, né, desse não atingimento, e isso não vai interferir em nada lá na frente, na hora que for receber o recurso do ano seguinte, né? Então, acho que diferente é um pouco dessa percepção no processo na esfera privada. E aí, com relação ao indicador, né, que nós perguntamos, então, que ele tinha que apontar, então, o percentual dessa execução orçamentária, então, foi predominante a moda na escala 4, né, que ele considerava ela adequada, porém, sob a ótica, então, dos gestores dos hospitais privados, a variabilidade foi menor em relação a dos hospitais públicos, né? Então, isso também talvez venha a confirmar aí um pouco das colocações que foram feitas aí pela plateia. E aí, claro, né, indo aqui para o encerramento, aí são essas discussões que nos levam hoje, né, e que nos impulsionam aí para continuar a pesquisa, estar nesse setor e buscar dar esse retorno para a sociedade em relação a esse processo. Falar, então, desse perfil, tentar caracterizar esse perfil, tentar até mostrar para as próprias universidades, nós aqui, né, dentro de uma USP, tentar passar isso para a formação, né, das faculdades de enfermagem, medicina, enfim, o perfil desse gestor, e se ele for lá fazer algum trabalho e alguma experiência também fora do país, o quanto isso também hoje está sendo, né, vamos dizer assim, cobrado, né? Se existe essa formação que a gente colocou, se existe esse fenômeno de hibridização, que é o que acontece fora, ou não, né? E dado, né, que ele está nesse ambiente, e que essa complexidade vai ocorrer aqui, tanto fora, mas, de repente, essa questão que a professora Mauri colocou também em relação, né, a essa questão de produtividade, que a gente vê que lá fora, mesmo o público, ele trabalha com um sistema de avaliação, né, de apontamento, de retorno, vamos assim dizer, né, das medidas de avaliação, semelhantes à de um hospital privado, né? Então, a metodologia lá, né, de avaliação e de medição né, do resultado dessa instituição é similar. Então, tanto é que alguns desses estudos que a gente se baseia a pesquisa hoje, eles são em hospitais públicos lá. Porém, que tem toda essa caracterização como se fosse um hospital privado mesmo, né? E aí o que a gente comentou um pouquinho também, que é essa questão, né, da alocação entre essa dualidade entre a administração e o profissional da área clínica, então, envolvido nesse processo. Acho que, como complemento, dentre essas questões para discussão, esse paradigma novo, né, o hospital aqui do vizinho nosso aqui, ele é um exemplo disso, né, que constitui uma fundação como uma organização social, né, para receber repasse associado à performance, né. Essas escolhas, essas modalidades de financiamento que atrelam um pouco mais desempenho, elas são uma correção de rota significativa. Mas a nossa tese é de que na base, onde está a alocação dos recursos, tem muita tarefa a ser cumprida ainda, né, de sensibilização desses profissionais, de capacitação desses profissionais, porque eles exercem um processo muito importante dentro dessas organizações, que é a base do apontamento, né. Claro, a gente não está militando aqui por catequizar apontamento com um viés industrial, mas, de modo geral, a sensibilização desses profissionais, a valorização desse quadro funcional, né, no organograma desses hospitais, eu acho que fecha ou contribui para esse ciclo, né, que você está ajustando receita, fonte de financiamento, né, e você está melhorando a caracterização da tal contraprestação, que no nosso ambiente aqui beira um pouco do CPC 47, né, se associar aí um mecanismo de contrato, né, um contrato, ele é implícito, mas ele está associado, né, à hierarquização do SUS, né. Então é um processo muito importante dentro das organizações. A presença de glosas, né, do processo aí de erros vamos falar assim, de apontamento da execução da atividade, ela, na nossa caracterização aqui, ela nasce aqui na base,
né? Quando você tem lá erros de associação de materiais e medicamentos, né, do tempo de enfermagem, você já minou todo o processo, né, de construção daquela conta, né, que vai gerar receita, que vai explicar o faturamento e a viabilidade financeira de projetos, né? Mesmo, né, uma perspectiva assim, olha, de um projeto público, né? Porque assim, embora os recursos sejam escassos, falte, né, o que você gastou tem que ser apontado, né? É algo da perspectiva de uma escola, né, de negócio, né, departamento de contabilidade, é algo mínimo, né, que tem que ser observado, né? Então a nossa unidade de observação na EG tem um pouco a ver com isso. Carlos, eu queria só fazer um comentário. Eu acho que o público, principalmente o hospital público, ele perde várias vezes, né? Pegar um exemplo aqui de Ribeirão Preto está aqui, recebe uma quantidade de recursos, mas quantas pessoas do país o hospital das clínicas público aqui não atende? Quantos municípios ele não atende? Se você pegar até os hospitais que são custeados pelo poder público municipal, em vários municípios, onde tem alta complexidade, no caso do município que a gente auditou, ele atende 32 municípios, né? E não necessariamente ele recebe verba proporcional para os atendimentos do cidadão do outro município, né? O professor Valmor, que foi teu orientador, tem sempre uma ideia muito interessante. Você chegou lá, você não é cidadão do município, foi atendido no município, o município manda a conta para o outro. Cada município é responsável por si, ele não recebe a cota do fundo de participação do município, né? Então, quer dizer, os municípios, então o poder público, a não utilizar indicadores de produtividade, medidas de produtividade, controles orçamentários, perdem duas vezes. Primeiro, não valoriza o mérito, não valoriza a eficiência, não valoriza o incentivo, fomenta o corporativismo, fomenta a ineficiência, perde recursos. Quer dizer, toda vez que eu não aplico uma metodologia que me garanta produtividade, que às vezes a gente fala produtividade, não corta o exame aqui, corta isso, não, eu uso o melhor uso dos recursos, né? O tributo é uma contraprestação. O tributo é uma contraprestação de serviços públicos, né? O associado, não é, o Valmor fala sempre isso, não é uma alocação, é uma inserção de capital, né? Ingresso de capital do acionista, que é o cidadão, que vai receber o seu dividendo em serviços, né? Então a gente percebe constantemente os municípios. Aí tem um dado que eu acho que é interessante, depois vocês contrapor, né, no estudo, primeiro, existe uma desoneração fiscal das instituições hospitalares no Brasil. Existe uma desoneração. Então, você já tem um ganho de um percentual dos seus recursos, né, é desonerado. Você não paga tributos em si. E outro aspecto que, de um certo modo, você tem um pedaço a mais de recurso do que... A gente fala, porque esses serviços, a grande maioria, são filantrópicos. Os filantrópicos acabam tendo isenção em quase todas as suas atividades, né? Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é a saúde financeira, né? Eu acho que isso podia contrapor em algum momento, não sei como é que vocês estão analisando, mas é ótimo pensar um pouco, porque a maioria deles estão todos quebrados. Constantemente tem programas especiais para tentar salvar santas casas. Então, se você contrapor a questão da saúde financeira contra a questão, não sei se é possível, como vocês vão analisar, observar também essa saúde financeira desses hospitais, contrapondo na discussão qualitativa, quando você vai olhar os dados, se tem alguma conexão, né? Porque eu posso pegar a mentira das pessoas nesse processo, eu não sei se é uma ideia, mas parabéns aí pelo estudo, acho que são estudos importantes, a gente precisa estudar melhor as instituições no Brasil, a gente não estuda as instituições, né? A gente estuda as empresas aí do mercado de capitais e estamos esquecendo das instituições. 8% do PIB. Exatamente. Bacana essa ideia da questão da saúde financeira, porque ela pode catalisar um pouco nessas preocupações em relação a ajustes, né? Bacana. Há tempo, né, se é público, houve uma intervenção no Santa Lídia, e eu participei do grupo aí que atuou nesse processo, a insolvência financeira lá foi um motivador muito significativo para o processo para reestruturação, né? A unidade de observação, né, está contribuindo bastante. Queria agradecer o Tiago lá na Fundação Santa Casa de Franca,
Eles passaram por exatamente uma intervenção. O Tiago, ele é o atual diretor da Santa Casa, e eles reestruturaram, né, do ponto de vista administrativo e financeiro, e as preocupações em relação à orçamentação também, né? Então, pode ser uma conexão interessante. E através dessa acurácia ou a sensibilização desse quadro, né? A baixa profissionalização não leva a mau uso de recursos financeiros? Né? Nunca vai ter recurso suficiente. Sim. Né? Mas será que não é? Quais são os elementos que agravam essa Exatamente. financeira? Né? Exatamente. Obrigado. Bom, devido ao adiantado da hora, né, acho que as perguntas já foram sendo feitas, ficou muito legal o debate. Eu queria agradecer, então, a Gisele e o professor Bonacin por terem contribuído com o projeto Diálogos com a Comunidade, né? E, aproveitando que o nosso coordenador está aqui do programa, pedir para ele ajudar a gente a entregar os certificados para os dois. E, como é o último Diálogos do ano, já convido os membros que estão presentes aqui da equipe do Diálogos para a gente tirar uma foto, né, no final, com todo mundo. Agradecemos também a presença de todos que estão aqui nesse dia chuvoso, de quase temporal, né, alerta de granizo. Obrigado pela presença de todos, pessoal da internet. Certificados vão ser mandados por e-mail, ok? O Diálogos retorna em março de 2020. Nossos colegas aí vão continuar a comandar o projeto, né? Eu estou me despedindo, mas o pessoal vai continuar aí firme e forte. Desejo a todos um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, né? E até o ano que vem.